Oi, gente, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o inglês. Muita gente me pergunta como que eu aprendi inglês, e às vezes eu fico procurando na minha cabeça formas de responder essa questão. Eu gosto muito de estudar sozinha. Então, eu nunca tive um professor de inglês para me ensinar ali diretamente o inglês. Eu nunca fiz um curso de inglês. A gramática do inglês eu aprendi muito na escola. A gente não deve descartar o assunto, a gramática que eles ensinam na escola, porque é útil sim. Você aprende muita gramática na escola se você se dedicar. Só que é uma gramática assim básica, nem sempre são as coisas do dia a dia. Igual no nosso idioma português, nem sempre nós usamos aquela gramática ali, tintim por tintim da gramática. Nós usamos uma linguagem mais coloquial no dia a dia. E no inglês não é diferente, tem também essa parte mais informal do dia a dia, que nós não aprendemos na escola. Mas, como eu disse, eu gosto de estudar sozinha. Então, mesmo quando não tinha prova de inglês, eu pegava o livro, abria e lia. Mesmo sem saber se eu estava lendo certo. Eu tentava entender o que estava ali no livro, que nem sempre era apresentado na aula, porque não havia um tempo suficiente para você aprender tudo aquilo numa aula, uma aula por semana. E aí, depois que eu saí da escola, depois que eu terminei o ensino médio, eu continuei estudando inglês por mim mesma. Eu via muitos conteúdos no YouTube, eu também aprendi um outro idioma a partir do inglês. Quando eu comecei a aprender o coreano, é apenas a parte do alfabeto coreano, da alfabetização em coreano, eu fiz em português. Todo o resto foi em inglês. Porque eu gosto muito de K-dramas. E no tempo que eu comecei a assistir, que é o quê? Há 10 anos, não tinha muitas legendas em português. Então eu tinha que assistir os doramas com a legenda em inglês e eles falando em coreano e eu lendo tudo em inglês. Foi aí que eu ganhei mais vocabulário, eu aprendi mais palavras em inglês do que eu sabia na época. E hoje em dia nós temos muito mais ferramentas para aprender inglês do que quando eu tinha, do que na minha época, que há 10 anos, não tinha tudo o que tem hoje. Mas mesmo assim eu continuava estudando. E aí, de uma hora para outra, meio que você começa a pensar em inglês. Você começa a falar umas coisinhas aqui e ali e você começa a entender. Você vê uma pessoa falando inglês, você entende tudo que ela diz. Isso é incrível. E aí eu também gosto de maquiagem. Eu assisti os tutoriais de maquiagem em inglês e eu entendia 90% do que a pessoa estava falando. Eu ficava, gente, eu entendi 90%, eu entendi 80%. E depois eu ia para outro conteúdo, conteúdo de viagens, conteúdo de, sei lá, de casa, conteúdos aleatórios. E eu ia entendendo o que a pessoa estava dizendo, entendendo e aprendendo novas palavras, novas formas de falar as palavras que eu ainda não sabia. Mas essa é a minha experiência, porque eu sou um pouco autodidata. Eu consigo aprender ali sozinha, só assimilando as coisas, eu consigo entender. Porém, se você não é autodidata, se você é um pouco devagar nas coisas, meio preguiçoso, e precisa de alguém ali, ó, pra tá puxando a sua orelha o tempo todo, se não você esquece, eu acho super importante você ter um professor de inglês, se você quiser aprender o idioma. O professor profissional que já sabe inglês, que domina o assunto, ele vai saber te direcionar exatamente para aquilo que você quer, para o seu nível de inglês, para aquilo que você precisa aprender. E ele também vai puxar um pouco a sua orelha para você ter aquela regrinha ali de estudos, aquela rotina diária. Não, o inglês não é um bicho de sete cabeças, mas o inglês também não é mágica, não é um passe de mágica. Então a dica é para você que já tem um pouco de base no inglês, continue consumindo conteúdos em inglês para desenvolver. Se você não tem com quem falar, consiga um professor ou um amigo para te ajudar nisso, para você continuar falando, porque você vai perder, sim, você vai esquecer, sim, esse outro idioma se você não praticar. E também não deixa tudo por conta do professor. Você é aluno, enquanto aluno, o seu trabalho também é grande. Não adianta o professor estar colocando um monte de assuntos e atividades e te passando as coisas se você não faz, se você não se dedica, seu inglês não vai evoluir. Então é isso, gente. É mais ou menos isso como eu aprendi e as dicas que eu dou pra você.